Ana possui uma foto 10 por 15 em um porta-retrato e deseja mandar ampliá-la para fazer um mini pôster. Determine as dimensões desse mini pôster, sabendo que o seu lado menor deverá medir 30 centímetros. Então, vamos lá. Então, é um retângulo também, uma foto 10 por 15. Tá? Significa que tem 10 centímetros aqui e 15 centímetros aqui. Tá? E ela quer fazer agora um mini pôster, sabendo que o lado menor tem que ser 30 centímetros. Então, uma coisa mais ou menos assim. Então, quer saber as dimensões desse mini pôster. Eu só sei que o lado menor mede 30, preciso saber quanto mede esse lado maior aqui. Tá? Vou chamar de x. Nesse caso aqui, está fácil de fazer a proporção, né? Porque olha só, esse lado menor aqui é o triplo desse lado menor. Portanto, esse lado maior aqui tem que ser o triplo também desse lado maior. Então, esse x aqui tem que ser 3 vezes 15, que dá 45 centímetros. Tá, eu me aproveitei porque aqui esse número aqui facilita a conta. Mas como que eu obteria esse camarada aqui, se não fosse tão fácil? Eu teria que fazer a divisão. Esse lado menor dividido por esse lado menor, aí encontro essa taxa aqui, e aí pronto. Vejo a transformação então. Se daqui para cá multiplicou, vou botar um pontinho, multiplicou por uma certa taxa, então daqui para cá vai ter que também multiplicar por essa mesma taxa. Beleza? Vamos fazer o próximo, que aí já não é tão óbvio assim. Então, de novo, Ana tem uma foto 10 por 15. Aqui no enunciado não está falando que é centímetro. Na verdade, eu nem preciso usar que é centímetro. Só estou colocando aqui porque é o padrão, né, de foto. 10 por 15 significa que tem 10 centímetros e 15 centímetros. Ó, quer ver? Aqui está usando em centímetro, mas digamos que esse padrão aqui não fosse centímetro, fosse, sei lá, metro. Vamos pegar uma coisa bem absurda. Tá? Tem a foto de... Ah, não, aí não ia ser uma ampliação. Digamos que seja milímetro, então. 10 milímetros por 15 milímetros. Ixi, uma foto bem pequititica, tipo aquelas... Tinha um negocinho que você botava... Tinha uma lente, né? Você botava no olho assim para ver lá no fundo a foto maiorzinha. Só quem é velho vai lembrar disso aí. Enfim. Então... Mas só quero fazer isso aqui para mostrar que independe dessa medida aqui. Se os dois tiverem, né? Esse 10 e o 15 estiverem na mesma medida, é o suficiente. Eu vou conseguir determinar quanto mede esse lado menor. Aí agora sim vai sair nessa medida aqui, em centímetro. Então vamos lá. Então eu vou ter um retângulo aqui. Aqui vai ficar totalmente fora de escala, porque agora esse 10 milímetros aqui seria muito menor do que esse negócio aqui de 37 centímetros. Mas, enfim, não ia caber aqui direito. Então tá, 37 centímetros. O lado menor tem que ser 37 centímetros e eu quero saber agora o lado maior, quanto que tem que medir. Tá? Então, vou chamar de x. E aí, como eu falei, é fazer uma proporcionalidade, é fazer uma regrinha de 3, e tem muitas abordagens que eu posso usar isso. Eu posso fazer o seguinte, igual eu fiz na questão lá do retângulo cinza. Vou fazer a razão desses dois lados aqui, e aí é que eu consigo provar que independe da unidade que está sendo usada aqui, tá? Porque aí vai se preservar a mesma razão aqui, fazendo com que isso aqui saia em centímetro. Vamos lá, vamos entender o que eu quero dizer com isso. Então, ó, isso dividido por isso tem que ser igual a isso dividido por isso. Então, 15 dividido por 10, usando aqui essa unidade 15 milímetros por 10 milímetros. Isso aqui é a mesma coisa, deixa eu botar aqui a unidade, pra vocês verem que não precisaria fazer essa brincadeira que eu estou fazendo. 15 milímetros é a mesma coisa que 1,5 cm, né? 1,5 centímetro. E 10 milímetros é a mesma coisa que 1 ou 1,0 centímetro. Tá? Ou seja, só dividir cada um aqui por 10. Então, usar a fração 15 por 10 ou usar a fração 1,5 por 1,0 é a mesmíssima coisa. Tá? Eu estou gerando aqui uma fração equivalente, no caso aqui foi uma fração equivalente dividindo por 10, em cima e embaixo. Né? Dividir por 10 aqui e aqui. Ou poderia usar qualquer outra fração equivalente.
Então, isso aqui podia estar em metro, podia estar em quilômetro, podia estar em ano-luz, podia estar em qualquer unidade, tá? Porque essa razão aqui vai se preservar. Eu poderia, inclusive, pegar a fração... Como é que chama? A fração irredutível desse 15 por 10. Né? Eu poderia dividir em cima e embaixo aqui por 5. Né? Dividir por 5 em cima e embaixo vai ficar 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Tá? Então, o que me importa é essa razão aqui de 15 por 10. Não importa se é milímetro, se é metro, se é quilômetro. A razão 15 por 10 é a mesma coisa que a razão 3 por 2. Beleza. Então, tem que ser igual a essa razão aqui, x por 37. E aí, pronto. Eu posso descobrir o x resolvendo essa equaçãozinha aqui, tá? Que é a equaçãozinha da regra de 3. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vai ficar x vezes 2 igual a 37 vezes 3, que dá 90 ou 101, né? Então, x é igual a 101 dividido por 2, 50,5. 50,5. E aqui, obviamente, então vai dar 50,5 centímetro. Tá? Eu posso pensar também naquele lance de daqui para cá multiplicou por quanto, para saber daqui para cá por quanto que eu teria que multiplicar. Também é uma outra forma de ver a proporção. De 10 para 15, multiplicou por 1,5. Né? Como que eu descobri isso aqui? É só fazer 15 dividido por 10. Tadã! Então, daqui para cá eu também teria que multiplicar por 1,5. Certo? 37 vezes 1,5. Pode fazer aí na calculadora. Vamos fazer, né? 55? Então eu errei aqui, calma aí. Errei aqui, porque fui fazer de cabeça, né? 37 vezes 3 não é 101, é 111. Então aqui, de fato, dá 55,5. Ainda bem que eu verifiquei desse outro jeito aí para ver a burrada que eu tinha feito. Mas, assim, moral da história é que, teoricamente, tanto faz fazer desse jeito aqui, né, usando a regra de 3, ou fazendo esse lance da proporção. Ah, a pessoa precisa fazer de todas essas formas? Não. Eu estou mostrando todas aqui para mostrar que tem vários caminhos diferentes. E aí, dependendo da questão, às vezes pode ser mais rápido você saber um certo caminho ali para fazer logo, para não ficar demorando. Então, como aquela do retângulo cinza lá, né? Em vez de ficar fazendo continha de regra de 3, é perceber que 6 e 2, um é o triplo do outro. Então é só ver se os outros também tem essa coisa de o maior ser o triplo do menor. Pronto, resolve. Agora tem outros casos que vai ver que a conta é mais fácil fazer de outro jeito. Então é bom conhecer todas essas formas, né, para você poder escolher caminhos quando for para escolher o mais adequado em uma certa situação. Beleza? Agora uma questão quase gêmea, né? Tem uma foto 10 por 15, como eu falei, tanto faz a unidade. E quer fazer um post sabendo que o lado maior tem que ser 37. Agora aqui é que é 37. Vamos lá. Eu vou fazer... Agora vou fazer de um jeito só. Tá? O que eu preferi foi fazer isso dividido por isso. Tem que ser igual a isso dividido por isso. Né? O lado maior dividido pelo lado menor desse retângulo tem que ser o lado maior dividido pelo lado menor desse retângulo aqui. Então, eu preciso saber só esse lado menor aqui, vou chamar de x. Tá? Então, daqui eu tenho 15 por 10, que dá 1,5. Então, aqui tem que fazer a mesma coisa. 37 dividido por esse lado menor também tem que ser igual a 1,5. Beleza? Então, aqui ganhei uma equaçãozinha para resolver. Vamos resolver ela aqui embaixo. Então, aqui eu tenho que x é igual a 37 dividido por 1,5. Lembrando, quem está enferrujado em proporcionalidade, quem está enferrujado em resolver equação,
faz a revisão. Senão vai ficar capengando aqui, não adianta nada. 24,67, né? Usando só duas casas decimais. Aproximadamente 24,67. Então, se aqui está em centímetro, esse aqui também vai sair em centímetro. Identifique os grupos de figuras semelhantes. Então, temos um monte de retângulos, temos um monte de triângulos, aqui embaixo temos círculos e outros quadriláteros. Então, vamos ver quem é semelhante a quem aí. Bom, com retângulo a gente já está fera, né? Então, a gente... quer dizer, aqui eu nem estou dizendo que são retângulos, na verdade. Então, estou informando isso agora. Todos esses que parecem retângulos são retângulos, que têm formado dois lados aqui. Então, vou partir da premissa de que todos os ângulos internos são 90 graus, né, por serem retângulos. Isso vale para todos esses aqui. Aqui, como eu só estou informando um lado, então vou partir da premissa de que é um quadrado. Todos os outros são iguais, certo? Aqui a mesma coisa, um triângulo onde eu estou informando só um lado, vou partir da premissa que os outros dois são iguais e que é um triângulo, né, portanto, equilátero. E, bom, círculo. Aqui é a mesma coisa, esse quadrilátero também com os quatro lados iguais, já que eu estou informando só um deles, certo? Aqui e aqui. Isso aqui só que não é um quadrado, né? Porque esse ângulo aqui está na cara de que não é 90 graus. Esse aqui é um losango, na verdade, certo? Esse aqui. Esse aqui é um quadrado, né? Esse aqui está com cara de ângulo de 90 graus aqui. Então, é um abuso de notação que eu estou usando aqui para não congestionar muito as figuras. Mas o certo seria colocar e informar todos os ângulos ali. Mas vamos lá, agora que eu já falei, está todo mundo sabendo. Então, vamos lá, esse retângulo aqui. Esse lado maior tem o triplo desse lado aqui. Então, tem que ver se tem algum outro retângulo que também preserva essa mesma proporção. O maior lado ser o triplo do menor lado. Tá? Assim, essa é a forma que eu acho mais fácil de comparar retângulos semelhantes. Se você quiser ver o lado maior desse aqui com o lado maior do outro e comparar com o lado menor desse aqui com o lado menor do outro, tudo bem também, né? Como eu falei, tem aquelas proporções equivalentes que a gente pode fazer. Para esse caso aqui, eu vou usar essa então, que é fácil a conta, né? Isso aqui é o triplo disso. Vamos ver. Esse aqui não é o triplo desse, então não. Opa, esse aqui é o triplo desse. Então, vou marcar aqui de azul. Aqui, vamos ver se tem mais algum. Esse aqui, o lado maior é o triplo desse. Esse não. Esse também não. E acho que acabou, né? De retângulo era só isso. Beleza, vou mudar de cor aqui. Agora, esse outro retângulo aqui. Esse lado é o dobro desse aqui. Então, vamos ver se tem algum outro. Esse aqui não. Esse aqui sim. Então, esse aqui e esse aqui são semelhantes. Então, o grupo A, C, E de semelhantes. E até agora o grupo B, G, ou um outro grupo, B, G, também semelhantes. E acabou, né? Acabou. Agora vamos lá, os quadrados. Vou botar de verde. Os quadrados. Bom, com os quadrados é mais fácil ainda, né? Além de eu ter a facilidade de os quatro ângulos serem sempre retos, eu não ter essa preocupação, assim como acontecia no retângulo, basta eu me preocupar com... Aliás, eu não preciso me preocupar com nada, porque a razão entre esse lado, entre dois lados adjacentes aqui, só pensar que o quadrado é um retângulo. Ah, você achava que não? Achava que o retângulo tinha que ter necessariamente lados diferentes aqui? Não necessariamente. O que define um retângulo é ter os quatro ângulos internos iguais. Então, isso aqui, por ter os quatro ângulos internos iguais, também é um retângulo. Ele é mais do que um retângulo. Ele é um retângulo que tem os quatro lados de mesmo tamanho também. Então, se eu for fazer essa estratégia aqui, esse cara é o triplo desse, ou esse cara é o dobro desse, aqui a razão é 1 para 1, né? 4 dividido por 4. Então, qualquer outro quadrado que eu pegue vai ter essa mesma razão também, porque ele vai ter os mesmos ângulos internos, e a razão aqui também vai ser, né, 2 dividido por 2, 1 também. Aqui, 3 dividido por 3, 1 também. Então, qualquer quadrado vai ser uma figura semelhante a outro quadrado. Moleza, certo? Bom, a mesma coisa vai acontecer aqui
para o triângulo equilátero. Repara que eu tenho 3 triângulos equiláteros. Bom, se são triângulos, estou partindo da premissa que são equiláteros, porque eu só estou informando um lado, então eu vou partir da premissa que os outros dois também são iguais. Todo triângulo equilátero tem também os mesmos ângulos, tem os ângulos internos de mesmo tamanho. Tá? Então, 60, 60, 60. Esse aqui também, esse aqui também. Cuidado que isso não acontece com quadrilátero. Tá? Eu posso ter um quadrilátero com os 4 lados do mesmo tamanho, mas os ângulos não serem todos iguais. Tá? A gente até vai ver um exemplo aí. Mas aqui então. Então, além de eu não me preocupar... Vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui com o quadrado. Além de eu não precisar me preocupar com os ângulos internos aqui, porque já é tudo igual, tá? A razão entre lados correspondentes, né, que vai ser 4 dividido por 4, 1. 3 dividido por 3, 1. 2 dividido por 2, 1. Então, também, esses 3 triângulos equiláteros formam um grupo de figuras semelhantes. Ou seja, eu posso pegar qualquer triângulo equilátero e fazer a ampliação ou redução que eu quiser, que eu consigo obter qualquer outro triângulo equilátero. Tá? Na verdade, isso que acontece, essa moleza que aconteceu aqui com o triângulo retângulo, com o triângulo equilátero e com o quadrado, se a gente parar para pensar, vale para qualquer polígono regular. Então, ó, deixa eu informar aqui o que é polígono regular. Então, aqui, chamamos de polígono regular o polígono que possui ângulos internos de mesmo tamanho, todos têm que ser iguaizinhos, e lados também de mesmo tamanho. Então, todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, certo? Então, foi o que aconteceu aqui com o quadrado. O quadrado é o quadrilátero regular. O triângulo equilátero é o triângulo regular. Tá? E vale para qualquer polígono com qualquer quantidade de lados. Eu posso ter, então, esse tem, já falei, de 3 lados, 4 lados. Pode ter o pentágono regular, pode ter o hexágono regular, heptágono regular, octógono regular. Qualquer polígono de qualquer quantidade de lados pode ter uma versão regular, com todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. O único polígono que uma coisa leva a outra é o triângulo. Tá? Então, em todo triângulo, se ele tem os 3 lados do mesmo tamanho, ele consequentemente, obrigatoriamente, vai ter os 3 ângulos também de mesmo tamanho. E vice-versa. Se ele tem os 3 ângulos de mesmo tamanho, ele necessariamente vai ter os 3 lados também de mesmo tamanho. Isso é um teorema, a gente teria que provar bonitinho, né? Tanto a ida quanto a volta, né? A recíproca dele. Mas não vamos fazer isso aqui, só estou citando porque é importante saber. É mais importante saber, na verdade, que isso não acontece com nenhum outro polígono. Então, aqui, as pessoas acham que qualquer quadrilátero que tem os 4 lados iguais é um quadrado. Não é verdade. Né? Tanto que eu coloquei um exemplo aqui que já fura isso. Tá? E, obviamente, é mais fácil ainda ver que quando eu tenho também os 4 ângulos iguais, eu também não tenho necessariamente um quadrado. Está aqui o exemplo do retângulo. Tem os 4 ângulos aqui iguaizinhos, mas os lados podem ser, né, qualquer coisa. Isso vale, a mesma coisa vale para pentágono, vale para hexágono, heptágono. Tá? Eu posso ter todos os ângulos internos iguais e os lados todos diferentes e vice-versa. Beleza? Então, como consequência dessa definição, temos aqui então, aqui uma consequência, só que a gente usa essa palavra chique aqui, um corolário, é uma consequência imediata, é que, sabendo então a definição de polígono regular, que sempre tem os ângulos internos do mesmo tamanho e os lados do mesmo tamanho, então qualquer polígono regular, digamos que eu pegue um pentágono regular, a partir dele eu posso fazer uma cópia ampliada ou reduzida para obter qualquer outro pentágono regular. Né? Porque eu sempre vou ter os mesmos ângulos internos e a razão entre os lados correspondentes sempre vai ser igual a 1. Né? Então, ou sempre igual ao fator de aumento, depende da proporção que você fizer, mas sempre vai dar o mesmo valor, né? Naquela proporção. Então, está aqui. Qualquer polígono regular de mesma ordem, claro, não posso comparar um triângulo equilátero com um quadrado. Né? Aí, claro que não é semelhante. Agora, se eu pegar qualquer heptágono regular,
eu sei que ele certamente vai ser semelhante a qualquer outro heptágono regular, certo? Agora aqui, esses 3 círculos. Bom, obviamente esse aqui e esse aqui na verdade são até congruentes, né? Tem o mesmo tamanho, então certamente se enquadrariam. E acontece com o círculo a mesma coisa que acontece com o polígono regular, tá? Claro que não é tão óbvio, porque a gente aqui não tem ângulo, não tem, né? Então, eu estava falando até agora, quando eu estava falando de semelhança, eu estava falando de polígonos, né? Porque são as figuras que a gente usa mais. Agora, essa ideia de ampliação e redução eu posso usar para qualquer figura, tá? Pode ser curva, não precisa necessariamente ser polígono. Como a figura que não é polígono que a gente mais usa é o círculo, então eu preciso colocar o círculo aí nessa discussão também. E não vou me aprofundar muito, porque para explicar perfeitamente isso a gente teria que entrar em um assunto chamado homotetia, que nem é complicado, mas foge aqui do nosso assunto. A conclusão que a gente chega é intuitiva e é a mesma que acontece com o polígono regular. Todos os círculos são semelhantes entre si. Ok? Então, eu posso obter esse círculo aqui como uma cópia ampliada desse aqui. Então, deixa eu colocar aqui também essa conclusão. Deixa eu aproveitar para pegar no pé de uma coisa assim, que tem gente que faz questão de distinguir círculo e circunferência. É até interessante, tá? A distinção que fazem é que circunferência é só o contorno, como se fosse um bambolê, tá? E círculo é toda a região interna, como se fosse um disco de vinil ou um CD, tirando aquele furo que tem no meio, mas como se fosse toda a região ali preenchida. Chega uma certa hora que não faz muito sentido ficar diferenciando isso, tá? Como agora, por exemplo, tá? Se eu quero falar só do contorno ou só da região, para essa questão de semelhança de figuras, tanto faz se eu estou considerando o preenchimento ou não, tá? Então, não precisa implicar com isso aqui. Vamos voltar lá. Finalmente, esses dois aqui, será que eles são semelhantes? Bom, então eles têm a razão dos lados correspondentes são proporcionais, né? Então, todos os lados aqui são iguais, então 4 por 4, aqui também 4 por 4, ou eu poderia fazer 4 por 4 e 4 por 4. Enfim, os lados são proporcionais, são idênticos, na verdade. Mas, aqui eu desenhei esse, intencionalmente aqui, um pouquinho mais achatado. Então, esse ângulo aqui é um pouquinho menor do que esse aqui, certo? Então, tem até uma ferramenta ultra tecnológica aqui, peraí, deixa eu achar, aqui. Então, eu tenho aqui uma figura com 4 lados iguais, tadá, que se chama, bom, arruma um nome diferente para quadrado, porque isso aqui tem os 4 lados iguais e não é um quadrado, tá? Todo quadrilátero com os 4 lados iguais se chama losango, certo? E aí eu posso ter losango com diferentes ângulos internos, certo? Posso ter inclusive o quadrado também é um tipo de losango, ele é a mistura, né, de um losango com um retângulo, e eu posso ter losango sem ter ângulo reto, tá? Então, aqui a única coisa que eu sei é que tem os 4 lados iguais, beleza, então atenderia a proporção lá deixa eu voltar aqui para a tela, da razão entre os lados, mas esse ângulo aqui parece mais achatado do que esse, então não atende a questão dos ângulos também de mesmo valor, certo? Que precisa para semelhança. Então aqui não são semelhantes, esses dois não são semelhantes. Então os grupos de semelhantes estão aí pintados: ACE, DHI, BG, JKL, MNO, beleza?